senador Humberto Costa, para quem não conhece, de fato tem uma trajetória política muito impressionante e iniciada na virada do século, né, do ponto de vista da presença dele no universo político e institucional. Ele começou essa trajetória como secretário de saúde de Recife, em 2001. Ele é médico formado, médico e jornalista, olha que coisa boa, médico e jornalista. Então, ele tem uma autoridade para falar sobre, para estar integrando a CPI, muito grande, pela dupla condição de médico e de alguém com uma experiência política muito grande. Não apenas ter feito essa trajetória na Secretaria da Saúde, mas ele foi ministro da Saúde também. Ele foi ministro da Saúde de 2003 a 2005, no governo Lula. Então, como jornalista, o senador Humberto Costa saberá inquirir. Como médico, saberá avaliar do ponto de vista científico. Como atuante na área da saúde, então terá condição de fazer a vinculação dos temas da CPI com a política sanitária, com a política de saúde do país. E como um dos políticos mais experientes do Senado, realmente essa é uma característica, me parece, da composição da CPI, tem um quadro de político com muita experiência, acho que vai saber dar conta de todas as questões políticas. Então, ele foi secretário da Saúde do Recife, foi vereador, deputado estadual, secretário das cidades de Pernambuco, deputado federal, ministro da Saúde, eleito senador em 2011, foi líder do PT no Senado em 2015, durante o governo Dilma, e agora, novamente, é líder do PT no Senado. Que trajetória, parabéns. Grande trajetória, impressionante. Só corrigir uma coisa, eu, na verdade, hoje estou como presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. O nosso líder atualmente é o Paulo Rocha, do Pará, e o nosso líder da minoria, que é a oposição, é o Jean Paul, que é senador do Rio Grande do Norte. Então, hoje eu estou mais vinculado nessa área de direitos humanos e nunca deixei de estar vinculado à área da saúde, né? Fui confiar na Wikipedia, entrei pelo cano, mas tá bom, tá corrigido. Boa correção, fez bem corrigir. Bom, começo eu e na sequência você, Lenira, com uma grande questão, acho que a primeira, mais abrangente, que é qual é a sua expectativa para a CPI do genocídio, ou CPI da pandemia, que vai investigar o comportamento do governo Bolsonaro durante a pandemia do novo coronavírus. Você perguntou para mim ou para ela? Desculpa. Não, para você não. Eu falei que faço a primeira pergunta e a segunda ela já assume. Não, a minha expectativa é muito positiva no sentido do que é o papel de uma CPI. Eu acho que essa CPI ela tem um componente importante, diferente, é que as coisas são muito objetivas. É ou não é? E, como tal, as tentativas que o bolsonarismo está fazendo de buscar uma caracterização da CPI como um palco de disputa política, uma tentativa de perseguição ao governo Bolsonaro, eu acho que isso não tem a mínima condição de pegar. Como você disse, a CPI é formada por um grupo de parlamentares experientes, o número de integrantes é de 11, o que também elimina a possibilidade de muito desvio da discussão, enfim. Temos uma maioria sólida no sentido não político, ideológico, mas no sentido de quem quer efetivamente levar até as últimas consequências essa investigação e de que não vão aceitar a tergiversação por parte do governo ou a tentativa de mudar o objeto principal da CPI. Acho que essa CPI tem tudo também para cumprir um papel, porque os olhos da população, os holofotes da mídia tradicional, da mídia alternativa também estão, e eu acho que ela pode cumprir um grande papel. Além de deixar a nu a responsabilidade de todas as pessoas que foram causadoras dessa verdadeira tragédia sanitária, humanitária, social, econômica e política que nós estamos vivendo, pode também
acumular muitos dados, informações e ações, porque, a julgar pelo que têm dito cientistas, as organizações internacionais no campo sanitário, essa pode ser apenas a primeira de uma série de emergências sanitárias que o mundo vai enfrentar mais para frente. Então, nós temos que aprender com os erros, com os acertos, as coisas que não podem ser repetidas. Some-se a isso o fato de que é também uma oportunidade para nós avaliarmos a nossa legislação sanitária. Será que ela respondeu bem a uma situação de emergência como essa? Ou é preciso fazer ajustes também? Então, são muitas coisas que a CPI pode trazer como uma contribuição ao Brasil de hoje e ao Brasil do futuro. Aliás, essa é o outro fator importante. Como o governo Bolsonaro ele só trabalha sob pressão, né, a CPI pode ser um fator a obrigar o governo a fazer o que é o certo. Né? Perfeito. Helenira. Então, Humberto, eu estava... primeiro, me chamou a atenção, e eu não posso deixar de registrar, que essa CPI é inteirinha formada só por homens. E 53% do Brasil é formado por mulheres, a linha de frente da Covid na saúde é de mulheres, e a gente ainda tem um problema seríssimo no Brasil, que mais da metade da população não está representada. Mas, apesar disso, a gente tem uma questão para tratar, e ontem, segunda-feira, o Átila Yamarino, ele está fazendo um levantamento, eu não sei se vocês estão trabalhando com esse tipo de número, de que o número é muito maior quando você avalia, né, o número de mortes por síndrome respiratória aguda grave, que já, segundo ele, a gente, considerando que nos anos anteriores era em torno de 10, 20 mil, e agora está chegando perto de 500 mil, provavelmente o Brasil já está chegando muito perto das 500 mil mortes. Além disso, a gente tem uma série de medidas, tem o trabalho da Deise Ventura, mas a pergunta para mim e para a gente que trabalha não só na política, mas também na ciência, é como é que vai ser para vocês, eu sei que vocês têm já um roteiro, né? O estabelecimento de causa e efeito, né? A professora Deise Ventura fez um trabalho dizendo que é uma política deliberada do Bolsonaro genocídio. Como é que vocês pensam em organizar a CPI para poder chegar, né? Não procurando, mas provavelmente encontrando essa relação direta entre a atuação do governo e o número de mortes? Bem, eu acho que o estudo mais completo, realmente, que vai nos orientar, é justamente o estudo da Deise Ventura, do Fernando White, do pessoal da Faculdade de Medicina da USP. Nós estamos inteiramente de acordo que o que aconteceu no Brasil foi a adoção de uma tese para o enfrentamento à pandemia. E a tese é de que seria importante deixar que o vírus circulasse, permitir que o contágio se ampliasse para toda a população. Com isso, haveria a constituição de uma imunidade natural, a chamada imunidade de rebanho, e isso levaria ao controle da pandemia, obviamente que sem precisar gastar dinheiro com vacina, com hospital, com pagamento de auxílio emergencial. Nesse aspecto, o ministro Paulo Guedes é cúmplice disso, ele vai ter que sentar lá no banco da CPI para explicar essas coisas todas, não é? E a nossa avaliação é que, em sendo verdadeira essa tese, e o próprio trabalho da Deise Ventura mostra que são mais de 3 mil decisões do governo, com conteúdo legal, conteúdo administrativo, que permitem inferir que a lógica do governo era garantir que pudesse haver a transmissão para toda a sociedade e, com isso, se controlar a pandemia. É uma visão, do ponto de vista científico, equivocada. Ela pode valer para algumas doenças simples ou para algumas doenças que não têm grande transmissibilidade e gravidade na manifestação dos sintomas e das complicações, mas para o caso da Covid, representa isso que nós estamos vivendo, uma mortalidade gigantesca, não é? O Brasil
deve chegar na próxima semana aí a 400 mil mortes. Nós estávamos fazendo uma previsão de que chegaríamos nisso lá por volta do Dia das Mães, na segunda quinzena de maio, mas vamos chegar nesse montante agora na semana que vem. E apesar de haver uma redução agora no número de casos e no número de mortes, né, exatamente porque houve em vários estados um processo de restrição de movimentação recentemente, mas é bem provável que até o final de julho nós tenhamos aí um número fechado de 500 mil mortes, que ainda é, como você disse, um número subestimado, mas que representa, sem dúvida, um processo de dizimação de uma parcela importante da sociedade. Então, essa vai ser a nossa tese o tempo inteiro. E, em sendo verdadeira essa tese, eu acho que isso revela uma postura criminosa e dolosa, né? Bastante dolosa. O objetivo teria sido deliberadamente deixar que pessoas adoecessem e morressem. Daí porque o presidente dizer que essa pandemia era como uma chuva, todo mundo ia ter que se molhar. Ele agora... quero te falar uma coisa, senador Humberto Costa. Eu tenho muita raiva do que esses caras fizeram com o Brasil, né? Do que eles estão fazendo com o Brasil. Tanta gente conhecida, tanta gente... Eu perdi minha mãe. Tanta gente conhecida, tanta gente amiga que morreu, que não precisava ter morrido. Né? Realmente, o que eles fizeram com o Brasil... Eu não sei se as pessoas se dão conta. Acho que a CPI será uma oportunidade do Brasil ter consciência daquilo que foi feito com o país. Né? A gente entrevistou aqui, tivemos a honra de ter sido o primeiro meio de comunicação que entrevistou a professora Deise Ventura. Entrevistamos ela dia 25 de janeiro aqui. Parece um ano atrás, em que ela, pela primeira vez, falou de todas as provas de que foi um genocídio provocado, como você estava nos explicando agora. Só que, assim, também tem o ritmo da instituição, é o ritmo bem mais lento do que o nosso ritmo, né? A CPI está se instalando agora, com muita dificuldade, mas eu acho que os olhos do país estarão voltados nos próximos meses, e, de certa maneira, não só os olhos do país, a esperança do país de uma solução. A CPI me parece que ela não está sendo enxergada apenas para denunciar o que aconteceu, né? Como você falou logo no começo, o governo Bolsonaro só trabalha sob pressão. Será para pressionar, para manter uma pressão sobre o governo Bolsonaro para que as coisas andem, né? Minimamente. Essa questão do ritmo da vacinação é uma angústia nacional, né? Eles ficam dizendo aí que tem 27 milhões de pessoas vacinadas, mas, na verdade, de pessoas imunizadas no Brasil, tem só 7 milhões que tomaram as 2 doses. Né? Acho que imagino que o ritmo da vacinação e a questão das vacinas deverá ser um tema também, né, senador? Com toda certeza. Não somente para apurar as responsabilidades, mas também para a gente pensar de maneira global, né? É evidente, por tudo que a imprensa já divulgou, e as próprias companhias, elas já se manifestaram, o Brasil abriu mão de adquirir vacinas importantes, não é? Apostou num único meio, isso inclusive se deve a uma razão política, a uma razão de política externa, por isso o ex-ministro Ernesto Araújo, aquela sumidade, vai ter que sentar também no banco da CPI, porque além de criar um ambiente de hostilidade com o país, que é o maior produtor de insumos de saúde do mundo, que é a China, ele também seguiu de olhos fechados os interesses das grandes empresas norte-americanas e do governo Trump. Por exemplo, a OMS montou um consórcio para a compra de vacinas, que é o COVAX Vaccine. O Brasil teria condições de pedir vacinas para atender entre 30% e 50% da população brasileira. Pediu 10%. Não foi porque tivesse vacina sobrando, mas por quê? Porque a postura do Trump era impedir que, do ponto de vista dos organismos multilaterais, nós tivéssemos uma estratégia para enfrentamento. Vamos lembrar que os Estados Unidos
saíram da OMS já no final do governo Trump. E o Brasil, então, não investiu no COVAX Vaccine, primeiro, para não ajudar os outros, e segundo, porque não queria reforçar a OMS como organismo multilateral. Quis fazer tudo somente na base do bilateralismo. Por isso, fez o convênio com a AstraZeneca e a Fiocruz, que é importante, obviamente, mas ninguém apostou num único cavalo nessa corrida. Nenhum governo, né? Com toda certeza. No caso da Coronavac, do Butantan e da China, ele fez tudo para impedir que aquela iniciativa do Instituto Butantan, juntamente com a empresa que produz a Coronavac, se consubstanciasse. E, por ironia do destino, 90% desses 25 milhões de pessoas que tomaram a primeira dose, não é, tomaram a Coronavac. Se não tivesse sido feita essa compra, nem isso nós teríamos no Brasil. A outra coisa que é grave, nós ficamos até poucos meses atrás, 2 meses atrás, sem encomendar as vacinas da Pfizer e da Janssen. Por quê? Porque elas faziam exigências, não é, que não fossem responsabilizadas por qualquer problema. Por quê? Eles utilizam uma tecnologia nova, que ninguém sabe como é que ela efetivamente atua até a última instância. Então, obviamente que esse pessoal quer se proteger contra qualquer coisa que eles não tinham condição de prever. O Brasil passou 7 meses sem encomendar essa vacina da Pfizer, alegando essas cláusulas. Só que o Congresso Nacional, em uma semana, aprovou a possibilidade do país comprar sem que o governo fosse responsabilizado também pelos problemas, não é? E mais, as cláusulas que envolvem o acordo da Fiocruz e do governo brasileiro com a AstraZeneca têm as mesmas condições impostas pela AstraZeneca. Então, na verdade, tudo isso fez parte de uma política global, geral. Então, isso permite a gente começar a entender tudo que foi feito. Bolsonaro sair para o meio da rua, beijar criança, bater lá, né? Bater selfie, esse negócio todo aí, mandar o pessoal aglomerar, desmoralizar as vacinas, botar esses criminosos nas redes sociais para vender cloroquina. Então, é uma coisa muito, muito lógica o pensamento que esse grupo desenvolveu, de que, na verdade, é uma estratégia. E parece que essa estratégia foi formulada pela mente iluminada do deputado Osmar Terra, ex-ministro de Bolsonaro. Deixa eu fazer 2 perguntas bem objetivas e te devolvo, Helenira. Primeiro, vocês são 11 membros da CPI. Ontem tivemos aqui no Giro a Helena Chagas, a gente analisou cada um dos integrantes da CPI e tudo mais. Era para a CPI estar sendo instalada amanhã. O presidente do Senado adiou para terça-feira da semana que vem. Apesar dela não estar instalada ainda, os 11 já estão conversando, ou pelo menos o chamado grupo dos 6, né, que são 6 independentes, que se fala de independentes ou de oposição, já estão dialogando? Você já tem conversas entre vocês? Sim, nós temos dialogado informalmente, inclusive com o próprio presidente, o futuro presidente da CPI, que é o senador Omar Aziz. E a nossa unidade, como eu lhe disse, não é política, não é ideológica, é em termos de levar até as últimas consequências a investigação da CPI. E eu acho que nós vamos conseguir. Naturalmente que, politicamente, cada um tem seu objetivo. Né? Nós pensamos muito diferente do senador Tasso Gereissati, mas é inegável que ele foi uma pessoa que cumpriu um papel relevante para forçar a implantação dessa CPI. O presidente do Senado, na verdade, jogou na tabelinha, respeito muito ele, mas ele, nesse episódio, jogou como Pelé Coutinho, ele e Bolsonaro, né? Na verdade, ele
ajudou a estratégia de Bolsonaro, que até agora não deu certo. É importante também a gente levar isso em consideração. Quando o Randolph começou a coletar as assinaturas, eles fizeram carga para ninguém assinar, do lado deles. Obteve o Randolph 32 assinaturas. Fizeram carga para as assinaturas serem retiradas, não foram. E aí a proposta foi aprovada. O presidente começou a protelar para ver se eles conseguiam tirar assinaturas. Eles não conseguiram. Depois que o Supremo, atendendo ao pedido do Randolph, determinou a instalação da CPI, eles ainda ficaram dias tentando tirar assinaturas, não conseguiram. Agora, esse adiamento é para ver se conseguem tirar o Renan da relatoria, não é? E eu acredito também que não vão conseguir. Então, eu tenho a impressão que, a partir da semana que vem, nós vamos começar essa investigação. Eu tenho muita expectativa de que ela possa ser algo muito importante para o Brasil superar essa quadra trágica que nós estamos vivendo nesse quase um ano e meio de pandemia. No limite da possibilidade da sua educação política, que é grande, eu sei, como é que você avalia para nós o papel, a presidência do senador Omar Aziz e a relatoria de Renan Calheiros? Houve uma leitura, que parece, talvez tenha sido até apressada, de que o senador Tasso Gereissati seria o presidente da CPI, com uma postura mais aguda, vamos dizer assim, e que teria sido substituído pelo senador Omar Aziz para uma posição mais complacente em relação ao governo. Essa interpretação é razoável, não é? Qual a sua expectativa para o papel dos dois? Não, veja, nós discutimos lá várias alternativas, né? E essas alternativas elas têm que ser levadas em consideração, tomando como referência quais são os critérios utilizados para montar uma mesa diretora da CPI. Bom, um critério relevante, que aí se prende muito mais à cortesia parlamentar, é de que quem pede a CPI preside ou relata. Nesse caso, seria o senador Randolph Rodrigues. Mas isso aí só vale quando o tema não é polêmico, relevante, não é? Um tema como esse, eles não iriam querer aceitar o Randolph. O outro critério é o critério da proporcionalidade, do tamanho das bancadas. O MDB tem a maior bancada, ele faria, vamos dizer, a primeira pedida. O MDB ficou interessado em ficar com a relatoria, não é? E, portanto, a presidência passaria a ser novamente discutida por um critério político, pela cortesia parlamentar, pela experiência, e aí entraria o Tasso Gereissati, ou pela proporcionalidade. E aí a segunda bancada era a bancada do PSD. O nome, digamos assim, primeiramente sugerido do PSD era o Otto Alencar. Ele não aceitou de jeito nenhum. Assim como o critério político poderia sugerir o Tasso Gereissati, ele também não aceitou. E o Otto ficaria numa posição muito difícil se o Omar Aziz mantivesse o nome dele. Aliás, tinha sido a indicação da bancada, não é? E o governo poderia tentar nos derrotar, apoiando o Aziz juntamente com os seus integrantes e obrigando o voto do Otto no candidato do seu próprio partido. Então, nós todos depositamos aí um voto de confiança no senador Aziz. Acho que ele, até pelo fato de ser do Amazonas, não tem nenhum interesse em aliviar a conta do governo federal. Mas nós vamos estar atentos. Os 6 são maioria na comissão. E aí nós podemos, sim, evitar qualquer desvio do roteiro, da rota que possa ser feito. Mas estamos confiando no senador Omar Aziz. Perfeito. Helenira. Então, senador Humberto, uma coisa que eu queria entender é qual a sua avaliação sobre a possibilidade do chamado centrão, que eu chamo de direitão, né, porque aquilo não é de centro,
desembarcar do governo Bolsonaro? Porque o que a gente tem visto na Câmara é um movimento que parece que eles estão tentando acelerar as pautas que interessam para eles, porque o governo está tão pressionado que será que tudo aquilo que eles sempre quiseram de aprofundamento do neoliberalismo, privatização dos Correios e tudo, eles parecem estar acelerando na Câmara por medo da CPI. Você acha que tem essa perspectiva de desembarque do Centrão, do governo, à medida em que a CPI evolua? E uma outra pergunta eu não posso deixar de fazer, porque eu sou professora, e ontem foi aprovado na Câmara esse projeto de chamar educação de atividade essencial e está indo para o Senado, né? Que é uma coisa, na verdade, para jogar mais gente para a morte, né? Os trabalhadores da educação, os estudantes, lotar os transportes e ainda atrapalhar futuramente o direito de greve dos trabalhadores da educação. Como é que você avalia a tramitação desse projeto aí no Senado, que ele é muito importante para nós, trabalhadores da educação, porque é mais uma forma do governo Bolsonaro e desse povo atacar os direitos dos trabalhadores da educação? Bom, em relação ao Centrão, eu acho que o Centrão, a julgar pela tendência hoje do governo Bolsonaro, eu não gosto mais nem muito de falar disso, porque eu já fui uma das pessoas que achava que o Bolsonaro não chegava nem a um ano de governo. E aí a gente foi vendo essa resiliência que o governo tem. O problema é que a gente aplica ao bolsonarismo, a esse populismo de extrema-direita, muitas vezes a nossa racionalidade. Na verdade, não é a mesma, né? E não é a mesma as razões que a população apoia, não são as mesmas as razões que fazem com que a população, uma parte, né, apoie esse governo. Então, eu não quero aqui fazer nenhuma previsão mais, mas parece que o desgaste do Bolsonaro nesse momento é consistente. E eu acho que o Centrão vai ficar até onde lhe interesse. Acho que teve um outro componente aí que acendeu uma luz amarela para o Centrão, que foi essa definição da inocência do presidente Lula e a retomada dos seus direitos políticos. Aqui no Nordeste, só um político insano vai criar um ambiente de enfrentamento a uma eventual candidatura de Lula. E o Centrão, em termos de autossobrevivência, de sobrevivência política, é tudo menos insano, né? Então, eu acho que o Centrão hoje trabalha com a possibilidade de que o bolsonarismo mergulhe, né? Que nós tenhamos aí o Lula como uma alternativa importante. Então, eles têm que estar com um pé dentro e outro fora. Eu acho que essas questões relativas à política econômica, privatizações, etc., é muito mais o troco do Centrão ao governo do que propriamente a própria política do Centrão. Ele é muito contraditório entre si, não é? Existem muitas posições antagônicas, não é um partido político, não é a mesma coisa no Nordeste do que é no Sul. Então, realmente é difícil pensá-los como uma força homogênea, né? Eu acho que a possibilidade de eles pularem do governo é se o governo afundar e se Lula realmente adquirir uma força substantiva. Bom, com relação a esse projeto, o Senado tem sido, nos temas referentes à educação, bem mais progressista do que a Câmara, né? Você lembra, por exemplo, o debate sobre o Fundeb, né? No debate do Fundeb, nós, lá no Senado, num primeiro momento, votamos a jato a primeira proposta que veio da Câmara, que era consensual. Depois, essa proposta teve que voltar para discutir alguns pontos pequenos que o Senado mudou, e aí fizeram aquela lambança de tirar dinheiro do Fundeb e jogar para o ensino religioso e outras coisas mais, tirar dinheiro de estados e municípios, enfim. E o Senado restabeleceu a proposta original.
O Senado parece que é mais acessível à pressão que a sociedade faz, que a mídia faz. Então, eu acredito que um projeto como esse pode não ser bem recebido lá no Congresso, lá no Senado, né? Por exemplo, o Senado, a maioria tem uma posição muito clara em defender que os profissionais da educação devem ser considerados essenciais para efeito de serem vacinados logo, mas não para ser considerada uma atividade que tem que funcionar da mesma maneira que um hospital, não é? Nós sabemos os prejuízos que a pandemia está causando para a educação brasileira, mas isso também vale para a economia. Nós não vamos resolver nem o problema da educação, nem o problema da economia, se nós não controlarmos a pandemia. Então, eu acredito que se houver uma pressão bem feita, como foi feita em relação ao Fundeb, nós podemos ter um resultado bom na avaliação desse projeto. Senador, eu vou ler aqui um superchat, inclusive tem questões endereçadas a você neles, e aí eu queria caminhar para o fim da nossa entrevista com duas perguntas. Primeiro, a Sumaia registra que hoje, depois do Giro das 11, vai ter um boletim de volta às aulas presenciais especial para falar de cortes de salários no município de São Paulo. Tá? A ancoragem é da nossa Andréia Cruz. A Verônica Nascimento diz, o atual cúmplice de Lira já respondeu. Falar nisso, vai ser a nossa manchete daqui a pouco, o Arthur Lira, que quem tem dúvida quanto ao alinhamento dele ao governo Bolsonaro, deixe suas dúvidas engavetadas. Ele acabou de fazer um ataque violento à CPI, no mesma linha do discurso que você havia apontado mais cedo, que é o discurso bolsonarista, dizendo que a CPI é uma nuvem de fumaça para palanque eleitoral. Mesmo discurso do Bolsonaro, né? Mesmo espírito do discurso bolsonarista. A Silvia Nave está fazendo uma pergunta de um tema aqui que eu desconheço. Ela diz assim, a CPI vai investigar a doação que o Ministério da Saúde recebeu e repassou para a primeira-dama? Não tenho conhecimento dessa história. Não sei se vocês têm notícia disso, senador. Não, talvez alguma coisa que foi repassado em convênio para alguma instituição e que tenha... Isso aí saiu, eu não lembro exatamente... também não lembro. Da notícia, a história dos 7 milhões das ONGs lá, que tinha umas ONGs que receberam 7 milhões... Lembra quando saiu os 89 mil? Logo depois saiu isso, que foi repassado por umas ONGs a pedido do primeiro-dama. Da investigação, sim, poderá, não há impedimento. Mas nós vamos ter que estabelecer lá o nosso roteiro, né? O Carlos Roberto de Messias mandou apoio dele, e o Sérgio Bernardi pergunta assim, senador, é possível a própria CPI mover o processo de impeachment sem o presidente da Câmara? Não. Aí é uma questão constitucional. O impeachment tem que começar pela Câmara dos Deputados e ele começa com a aceitação por parte do presidente da Câmara de algum dos pedidos de abertura de investigação sobre crime de responsabilidade. A CPI pode dar mais subsídios, mas o que não falta hoje no Brasil é a constatação de que Bolsonaro cometeu vários crimes de responsabilidade. Né? Duas perguntas para encerrar, senador, que eu sei que sua agenda também é apertadíssima. Primeira perdão, você falou da convocação do Paulo Guedes e do Araújo. Me parece que o general Pazuello será, se não o primeiro, está junto, disputando com esses outros dois aí a primazia da convocação. Há um famoso já relatório do TCU que demole por completo a gestão dele à frente do Ministério da Saúde, especificamente em relação à pandemia, né? Sim, na verdade, nós estamos estabelecendo esse roteiro. A minha opinião pessoal é que nós deveríamos começar pelos atuais dirigentes da saúde. Por quê? A pandemia está no auge. Não há uma previsão de tão cedo ela terminar. E, portanto, um dos papéis que a CPI pode ter é aquele que eu falei, pressionar o governo, né?
Então, eu defendo que nós possamos trazer para a CPI de imediato 3 personagens. O primeiro, o atual ministro da Saúde, para que ele responda a uma série de coisas. O que é que ele está fazendo para conseguir vacina? O que é que ele está fazendo para o Brasil ter um processo de isolamento social adequado? A primeira declaração dele foi dizer que lockdown de jeito nenhum. O que é que ele está fazendo para garantir os medicamentos para intubação, não é? E também se ele manteve aquele verdadeiro quartel-general de militares lá no Ministério da Saúde, ou se ele está escolhendo técnicos para exercerem essas funções, além de sabermos se ele está investigando as denúncias que foram feitas pelo ex-ministro Pazuello no dia da sua saída. Queremos convocar o presidente da Anvisa, não é? Afinal de contas, qual é a grande dificuldade, efetivamente, para a liberação do registro da Sputnik V? Ela que está sendo usada em vários lugares no mundo, tem uma eficácia elevada, comprovada, não é? Se está faltando fazer uma visita à empresa na Rússia, à fábrica na Rússia, por que é que isso não foi feito ainda? Nós queremos saber isso, se há alguma coisa que está travando isso aí. E o terceiro é o novo ministro das Relações Exteriores, para saber o que ele está fazendo para melhorar a relação do Brasil com os grandes produtores de insumos. Depois, eu acho que tem que entrar um time de especialistas, de pesquisadores, de pessoas que vão fazer uma avaliação abalizada, não é, do que foi a gestão do Brasil, inclusive em um estudo comparativo do ponto de vista internacional. E depois aí nós vamos entrar, na minha avaliação, nós vamos entrar nos responsáveis. Aí tem que vir o Pazuello, tem que vir muita gente, nós temos que investigar o ex-secretário de comunicação, o Weingarten, né, que gastou dinheiro financiando blogueiro para defender o uso de cloroquina, não é? Que gastou dinheiro para fazer uma campanha que no outro dia ele suspendeu contra o Fique em Casa, não é? Nós temos que levar o Conselho Federal de Medicina para ele explicar por que permitiu o charlatanismo de muitos médicos estarem indicando ivermectina, cloroquina, provocando, inclusive, danos à saúde de muitas pessoas. Então, tudo isso está no nosso roteiro. Eu espero que nós possamos sair dessa CPI aí com muita gente denunciada ao Ministério Público, a outros órgãos de controle, enfim, que a gente possa passar essa pandemia limpa. Última pergunta. Todos nós, o país inteiro, sabe quem é o grande responsável por tudo isso. Tem nome e sobrenome, Jair Bolsonaro. A CPI tem poder de convocar um presidente da República? Veja, eu não vejo como isso acontecer, tá certo? E até mesmo em todas as CPIs anteriores, nós não tivemos nenhuma convocação. Nem mesmo no governo Dilma, eles tentaram convocar o ex-presidente Lula, mas ele era ex, não é, a CPI do BNDES. Eu creio, eu até já recebi essa pergunta várias vezes, eu creio que essa possibilidade não há, porque a investigação sobre o presidente tem que ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. E não vejo nenhum precedente, mas eu estou já há um tempo para ver, eu tenho a impressão que não pode, do ponto de vista constitucional. Perfeito. Você prevê pressão dos militares? Falei que era a última pergunta, mas estou fazendo mais uma e vou entregar para a Helenira fazer a última. Prevê pressão dos militares contra a CPI, não? Eu acho que não. Fez um discurso agressivo ontem, né? Mas ao mesmo tempo que o ministro da Defesa fez esse discurso agressivo, nós vimos aí algumas informações de bastidores sobre o posicionamento do ex-comandante do Exército. O atual comandante do Exército foi alguém que implementou nas Forças Armadas, no Exército especificamente, todos os protocolos orientados pelas autoridades sanitárias. Tanto é que entre os soldados do Exército, a incidência
da Covid-19 é bem menor, por exemplo, do que na aeronáutica, eu acho que não faz muito sentido. Não há nenhum desejo de fazer uma investigação das Forças Armadas como instituição, porém, as pessoas que tiverem sido responsáveis, por exemplo, desperdício do dinheiro público, produzir cloroquina, quem tiver, de alguma maneira, tido alguma responsabilidade com isso ou com gastos inadequados, precisam ser ouvidas, né? Então, certamente, nós vamos fazer isso. Perfeito. Então, por favor. Deixa eu te dar, vou aqui me meter, deixa eu te dar uma informação. Eu sou dirigente de um sindicato que representa os trabalhadores civis nas escolas ligadas ao Ministério da Defesa. E aquela entrevista não é completamente verdadeira. Várias escolas do Ministério da Defesa, por exemplo, Colégio Militar do Rio de Janeiro, Colégio Militar de Pernambuco, continuaram as aulas com os civis entrando e saindo, tanto trazendo e levando vírus. Aquela informação da entrevista do Paulo Sérgio é parcial, pelo menos em relação às escolas. Eles foram ótimos em proteger os alunos do Instituto Militar de Engenharia, por exemplo, do ITA, que são os que atendem, né? Os alunos são muito ricos, mas os que têm aqui em Santa Catarina, Escola de Aprendizes da Marinha, que é gente mais pobre, né? Que faz curso de aprendiz e tal, o tratamento foi bem diferente. Mas, enfim, eu queria te perguntar, essa coisa da interferência em relação à Sputnik, inclusive tem muitos comentários aqui na nossa transmissão sobre isso. Existiu uma proposta dos Estados Unidos de que o Brasil não assumisse, e agora a gente tem um problema que tem uma série de governadores e prefeitos e associação de prefeitos tentando comprar a Sputnik, que está atendendo a Argentina, e isso não foi, e isso está sendo barrado até agora. Você falou de chamar a Anvisa, você também citou o ministro das Relações Exteriores. Isso também tem um impacto na soberania nacional, né, nas políticas de soberania nacional. Você acha que essa CPI pode chegar a respingar nesse tipo de avaliação mais profunda em relação às questões, às relações internacionais do Brasil, tanto nas outras vacinas, mas especificamente nessa? E tem como o Senado fazer alguma proposição que agilize esse processo? Veja, primeiro, em relação à questão das Forças Armadas, do Exército propriamente dito, isso também é algo que pode ser investigado, né? Se houve um tratamento diferenciado. No começo, eu lembro que sim, aos profissionais civis que trabalham nas escolas militares, não é? Isso pode ser objeto de uma investigação. Por outro lado, a questão da Marinha, eu não sei, mas no caso da Aeronáutica, houve vários surtos que acometeram grupos grandes de cadetes da Força Aérea, não é? E, então, eu concordo, eu me referi especificamente à questão do Exército, né? Das Forças Armadas, a parte do Exército, né? Com relação a essa questão, há muitas coisas que precisam ser investigadas. Uma delas é um documento que teria sido produzido nos Estados Unidos, não sei se pelo Departamento de Estado, em que havia explicitamente o reconhecimento de que teria havido uma pressão do governo Trump contra o governo brasileiro para que não adquirisse o que eles chamam de a maligna, que é a Sputnik 5. E o Brasil teria sido condescendente com essa pressão. A Sputnik V, né? A hora eu chamo V, a hora eu chamo 5, mas é V. A Sputnik V, ela também tem sido objeto aqui no Brasil de um lobby a favor, não é? Quer dizer, os governadores, eles fizeram um entendimento com o Fundo Soberano Russo. Depois entrou essa intermediação da União Química. E eu acho que os governadores fizeram a aquisição desses 37 milhões de doses e o governo federal de 10 milhões de doses diretamente ao Fundo Soberano. Então, no máximo, vai acontecer de essas doses passarem uma parte pela produção aqui na União Química, mas uma boa parte seria para entrega imediata e viria diretamente
da Rússia. Nós temos que analisar isso, o que está acontecendo em relação a isso, essa possível pressão recebida e aceita pelo governo brasileiro por parte do governo Trump. E tem um outro componente, que é a questão do COVAX Facility. Por que é que o Brasil não investiu em ter uma quantidade maior de vacinas? E, por último, né, por que é que o Brasil mudou a sua histórica posição na Organização Mundial do Comércio de defender a possibilidade de licenciamento compulsório, de quebra de patentes de medicamentos essenciais, quando nós temos uma emergência sanitária, né? Nós vamos votar nos próximos dias aqui no Senado um projeto relevante que recomenda ao governo brasileiro que ele se junte a essa declaração de mais de 82 países que pedem a suspensão das patentes para a produção de vacinas, especialmente para países mais pobres. Como a Covid-19, tudo indica, não vai ser algo dominado com essas 2 doses apenas, é necessário que nós tenhamos realmente a possibilidade de ampliar globalmente a produção de vacinas. E com as patentes se torna mais difícil. Senador Humberto Costa, creio que o olhar de todo mundo vai estar voltado para ti e para todos os senadores que comporão a CPI, mas especialmente para você, né? Afinal, você é o representante do PT, o representante não apenas do PT, acho que representa, talvez junto com o senador Randolfo Costa, as forças de esquerda na CPI. Então, acho que vai ter um papel preponderante. Sua vida vai virar do avesso a partir de terça-feira que vem, tenho certeza. Vai virar uma loucura. Mas, na medida do possível, nós vamos tentar trazê-lo aqui para ir dialogando e sabendo dos bastidores e do que está acontecendo na CPI. Eu acho que a Helenira, todo mundo se deseja o melhor possibilidade de desempenho, sucesso, inquirição e defesa dos interesses do povo brasileiro durante a CPI. Estaremos te acompanhando e apoiando. Claro, eu terei o maior prazer, o maior interesse de estar aqui com vocês. Eu sou ardoroso fã do 247 e, sem dúvida, a gente vai poder repetir essa conversa nossa muito mais vezes. Um abraço para você, Mauro, um abraço para a Helenira, para todo o pessoal que está acompanhando aqui a TV 247. Valeu, obrigado, um grande abraço, paz e bem.